que mês de fevereiro tem 28 dias, né? Mas ainda não. E olha, que janeiro demorou, acho que fevereiro vai voar, né? E aí quando a gente vê, já estamos em março e as coisas começam no Brasil. Mas geralmente janeiro a gente tem mais preocupação em pagar contas, boletos e tudo mais, pagar as dívidas de dezembro que a gente faz na empolgação, e aí a gente faz um monte de promessas, cria um monte de expectativas e a gente não sabe, a gente está criando um estímulo na nossa cabeça gigantesco que ele pode ser proporcional à frustração que vem após. Porque, gente, mudou um número, né? Não mudou a vida. É difícil você falar numa virada do dia 31 para o dia 1º, a não ser que você acerte na mega da virada. Nada extraordinário vai acontecer o dia seguinte, e ainda para muitos com ressaca, que é outra questão. Então, assim, por que eu estou tocando nisso? Porque hoje a gente vai falar sobre o Janeiro Branco, que reforça os cuidados com a saúde mental durante todo o ano. O Jornal da Manhã Entrevista, converso aqui com a psicóloga Ivete Cristiane Zanella e com a assistente social Adriane Duri, ambas profissionais do Hospital Municipal São Miguel Arcanjo, integrantes do Grupo Condutor de Saúde Mental. Bom dia para vocês, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã em Entrevista. E saúde mental é um tema que está chegando nas empresas, está chegando no contexto familiar em todos os momentos, e não poderia ser diferente, tem que começar a ser trabalhado, porque a gente nunca viu tantos gatilhos para isso, né? Bom dia, me chamo Ivete, sou psicóloga, atuo no Hospital Maternidade Municipal São Miguel Arcanjo. E lá também, e faço parte, como você falou, do Grupo Condutor. E também faço parte do nosso grupo multi que temos no hospital, né? Que é composto por psicólogos, por assistente social, fonoaudiólogo, nutricionista, médicos, dentre outros profissionais que fazem parte lá, que integrou o nosso grupo. E também faço parte do grupo da humanização, que é composto também por alguns representantes de cada área dentro do hospital, que visa também a melhoria, né, no cuidado mental e nas diversas demandas do hospital. E hoje estamos aqui sim para falar sobre Janeiro Branco. É um tema muito importante, como você falou, no início do ano, né? Por que Janeiro Branco? Por que esse tema? E falar de Janeiro Branco é falar de saúde mental e respeitando a individualidade de cada ser humano. Por quê? Por que Janeiro Branco, né? Janeiro porque é o início de um novo ciclo. Começou essas atividades, veio em 2014, foi um psicólogo, se não me engano é Leandro, né? Que trouxe pra gente esse tema lá em Minas Gerais. E dentre isso, voltando no tema Janeiro Branco, por quê? Janeiro porque é o início, como você falou, é mais um número, né? Nada vai mudar na sua vida. Mas é um tempo que você pode ressignificar muitas coisas. Vai ser o começo de algo. Muitas pessoas já começam com planejamentos, né? Dentre outros, pagar dívidas, fazer novos planos. Então a gente visa, assim, dentre tantas coisas que tem programados, por que não pensar em saúde mental? E hoje o impacto disso, porque é um assunto que ele está ganhando força, porque as empresas estão começando a ter burnout, por exemplo, né? Começando não, na verdade agora eles estão tendo a noção, né? É. Antigamente as pessoas adoeciam, ai não, é frescura, ou é isso ou aquilo, davam vários rótulos, mas não paravam para pensar na saúde mental. Pensava-se no estado físico, nunca no estado emocional das pessoas. Né? Eu digo começando porque eu acho que como todo ser humano teve crise de ansiedade, eu não sabia o que tinha, né? Isso. Hoje a gente sabe o que é um burnout, que é uma crise de ansiedade, e isso tudo faz parte desse contexto, porque hoje em dia é normal a gente trabalhar durante o dia, à tarde, à noite, a gente virar e se cria muita expectativa. Vocês podem ficar à vontade, tá, para falar, né, conforme o assunto se encaixar,
e vocês vão comentando, porque aqui a gente quer fazer disso uma conversa, simplificar para que tudo chegue na casa das pessoas, que as pessoas também possam fazer parte disso, né? Porque eu acho que é o importante. Quando a gente vem pro rádio, que é um meio de comunicação de massa, que chega em vários lares simultaneamente, a gente dá a oportunidade para que isso seja discutido em casa também, né? Porque seja debatido, né? Não só no trabalho, mas em casa também é importante, né? Com certeza. Mas eu quero falar no viés, então, do trabalho. Nós ali com a equipe, toda a campanha a gente desenvolve uma atividade ali dentro do hospital. Justamente para quê? Justamente para que os colaboradores, né, venham a ter um momento assim de relaxamento, um momento assim para poder parar e pensar um pouquinho, né? Para não deixar com que o estresse do trabalho, junto com o de casa, junto com a vida pessoal, venha estar atrapalhando, né? Para ele ter esse olhar humanizado para ele mesmo. Então nós realizamos, agora em Janeiro Branco, foi feito o nosso, a cesta do recadinho, né? Pegue aqui o seu recadinho. E dentro disso foi feita uma fala sobre Janeiro Branco, que todos têm que parar, se respeitar, né? Entender, né, um pouquinho mais, buscar ter esse autocuidado. E fizemos a dinâmica também junto com a fisioterapeuta, que é um momento assim de exercício físico. Por quê? Porque também engloba saúde mental e exercício físico. Faz parte para que eles venham poder respirar, né, Adriana? Se você quiser também pode falar aí. E Adriana, como assistente social, imagino que você tem o primeiro contato com o pessoal. Hoje, aqui em São Miguel do Iguaçu, qual que é o primeiro gatilho? Porque a gente fala de trabalho, a gente fala de família, é genérico, né? Porque pode ser, mas o que é o principal gatilho hoje que você acha o que vocês estão vendo nesse momento na parte técnica que está levando as pessoas a ter problemas nesse sentido? No meu ver, é o acúmulo de estresse. Como assim acúmulo de estresse? Eles querem trabalhar, fazem sobrecarga de trabalho, mas assim não tiram aquele tempo para poder ter o autocuidado. O autocuidado é o quê? É eu procurar um exercício físico, é eu ter uma boa noite de sono, é eu fazer uma boa alimentação, eu ter aquele tempo para manutenção do meu eu, entende? Porque se eu me fortalecer, as outras funções vão ser mais leves. Aí eu fico tendo acúmulos de estresse, né? Sobrecarga de trabalho, sem contar, né, Adriana, que a Adriana mexe também, a gente faz lá a equipe multi, a gente trabalha no hospital, depois eu falo de mim, a Adriana fala dela. A gente passa visita todos os dias nos leitos, trazendo um acolhimento, a gente trabalha com os acompanhantes, com os colaboradores, estamos sempre desenvolvendo atividades junto com os colaboradores e no leito hospitalar também, junto com cada paciente, cada acompanhante. Não trabalhamos só com a pessoa que chega lá com problemas psíquicos, mas também trazendo um conforto, né, para que eles possam nesse momento não ter mais um estresse, que é o estresse emocional. Sim. Muitas pessoas, como a Ivete falou, elas trazem muita bagagem, pegam muitas coisas que não são delas, são dos outros, e esse acúmulo acaba, né, às vezes transbordando e a pessoa precisa pedir ajuda, né? E hoje, não que, digamos, tenham mais casos, mas hoje a saúde mental é mais falada, né? É verdade. É mais procurado um atendimento, tanto que foi feito esse grupo para a gente, né, a rede, né, todas as instituições que fazem parte da rede, né, a assistência, a educação, a saúde, nós estarmos, né, interligados e poder trabalhar melhor com a saúde mental da população. Nós trabalhamos muito também com a saúde mental dos nossos funcionários, porque são pessoas que estão trabalhando num ambiente muito estressante, né? Você muitas vezes está lidando assim com, né, risco de vida. Então é muito estresse, pessoas chegando assim, muito mal, o médico tem que pensar muito rápido, o enfermeiro assim. Então são momentos assim de muito estresse, podem dar gatilhos, né? A gente perde pessoas todos os dias, são pessoas que às vezes nunca tiveram que acompanhar um paciente, né? Um familiar doente, às vezes pode acontecer algo assim, que até o próprio paciente e o acompanhante ficam desestabilizados. E o nosso trabalho é esse trabalho de humanização, como a Ivete falou, e fazer com que aquela passagem
por ali seja o menos estressante, o menos traumatizante possível, né? Para não gerar mais um gatilho, mais uma coisa para juntar, né, nesse bolo, para fazer isso com a pessoa, né? Para ter mais esse, né? Mais um problema, né? Mais um problema. E venha estar desregulando, né? Porque se você antigamente não se falava em saúde mental, né? Mas hoje em dia, através de muitos conhecimentos, está sendo mais divulgado. Então, eles estão dando importância, estão vendo que é problema. E o grupo condutor, ele vem para quê? Para a gente poder estar fazendo essas atividades e estar trabalhando na forma prevenção, né? Tá tendo esses alertas. A gente está desconsiderando muito, aí é a minha opinião, eu não tenho dado técnico, a gente faz bastante conteúdo e conversa com quem faz exercício, com quem trabalha muito, então a gente vai tendo recortes da sociedade dessa forma, como eu estou tendo com vocês aqui agora. É um recorte que talvez a gente está falando de uma forma mais aguda, mais incisiva sobre saúde mental pela primeira vez. Eu estou aqui quase 3 anos na Rádio Jornal, então a gente está pela primeira vez falando desse assunto assim aqui, né? Então, o que eu vejo que com um mundo cheio de metas e comparativos e a rede social servindo como medidor para isso, né? Que eu acho que não pode, mas querendo ou não e entra nesse contexto. Eu vou dar um exemplo do que eu vi que foi bem legal. Eu fiz uma matéria com a Uniguaçu. Eles têm um projeto 60+, para a terceira idade, e tem a academia lá que é aberta para a comunidade, para quem quiser buscar, né, que eu acho que é um dos pontos importantes aí. E eu entrevistei uma senhora, ela inclusive a dona Sônia, mãe do seu Diogo de Matia, que é o vice-presidente da Lar Cooperativa, e ela deu um relato que foi genial, cara. Eu perguntei para ela como que ela entrou ali no 60+, e como que ela está agora, né? Ela falou, cara, eu estava travada, estou muito melhor agora, e eu reparei assim, todos ali da terceira idade, que todos estavam do bem-estar, uma energia muito boa, de quem está bem, entendeu? E aí ela comenta, né? Ela falou, olha, antigamente a gente não fazia exercício físico porque não precisava. A gente tinha que capinar, a gente tinha que roçar, a gente tinha que caminhar por quilômetros para buscar o mínimo de coisas. Então isso já estava. Agora, depois ela falou, depois agora com a vida que a gente tem, tá tudo pronto, não precisa fazer nada. Então a gente fica, quando a gente vê, tá acomodado, sedentário, começa a travar. Eu falei, cara, isso é perfeito. E a nossa cabeça, a gente está pensando de corpo, e a nossa tem que relacionar a cabeça também, que eu vejo que a gente fica tão neurótico em buscar tantas coisas, se pressiona tanto e não esquece que precisa ter um momento de lazer, sair um pouco daquele núcleo, deixar um pouco o trabalho, deixar os problemas um pouco de lado. Sim. Né? O porquê da atividade física? O porquê que nós do ramo da psicologia, da saúde mental, enfatizamos exercício físico? Porque o nosso cérebro, ele suporta muita coisa, mas o que ele não consegue... Por que você entra numa crise de ansiedade? Por que o teu corpo fala com dores? Porque o teu cérebro, ele entrou em exaustão. Quando o cérebro entra em exaustão, que você começa a ter muitos pensamentos negativos, muito cobrança, o cérebro não suporta, o corpo fala. Quando você procura ter um exercício físico, o nosso corpo, ele movimenta. Ao movimentar, ele libera o hormônio, o mesmo hormônio do prazer. É aonde ele leva essa sustentação para o nosso cérebro, para ele poder refrigerar e descansar. Porque como você falou esse relato dessa senhora. Ela passava o dia carpinando, fazendo isso, fazendo aquilo, se exercitando, né? O cérebro vai amar. Ele vai amar por quê? Porque está liberando hormônios, você está tendo ali, né? Agora, se você começar a se deprimir, o nosso cérebro entra em exaustão. É o único ponto que o nosso corpo vai falar. Ele fala através de quê? Da ansiedade, dores no corpo, você começa a ter falta de ar, você começa até disfunção, né? Você começa a ter dor de barriga, vômitos, e ali você vai deprimindo. Então, se você não procurar um profissional de saúde, um psicólogo,
e começar a buscar, fazer, né, a própria terapia que a gente fala, análise, para quê? Para buscar se autoconhecer. Quando a gente busca se autoconhecer, automaticamente, através de hoje em dia que a gente vive numa modernidade, onde muitas cobranças, por quê? Está tudo exposto. Parece que se eu for em algum lugar e não postar, eu não estou vivendo, né? Então, assim, eu preciso estar o tempo todo me comparando com o post do lado para poder ver se eu estou existindo. E quem não faz isso... Quem não faz isso parece que não faz nada, né? Não faz nada. Então, automaticamente, a pessoa começa a se comparar. Só que é o mal do século, é essa comparação. Por que eu não devo me comparar? Cada um tem uma caminhada, cada um tem uma bagagem. Como que eu posso me comparar com a bagagem do outro, com a caminhada do outro? Eu tenho que me buscar, me autoconhecer, me respeitar meus limites. A partir do momento que eu começo a me autoconhecer, eu começo a me respeitar. Como assim me respeitar? Entender que eu não preciso me comparar com fulano, entender que eu tenho os meus limites, entender que eu tenho que comparar comigo mesmo, cada dia, para eu buscar ser melhor do que eu sou. Eu fazendo isso, consequentemente, os danos da saúde mental vão cair. São 8 horas mais 1 minuto, chegamos a 16 minutos de entrevista. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, deixar aberto esse espaço para a gente voltar a conversar. E vou passar rapidinho aqui, Luiz, só para a gente fechar. Nos jogos que teremos hoje do Campeonato Brasileiro do Esporte, teremos Atlético Mineiro e Palmeiras na abertura às 7 da noite, mesmo horário de Vitória e Remo, Internacional e Atlético Paranaense, Curitiba e Bragantino, 7h30 da noite tem Fluminense e Grêmio, 8 da noite Corinthians e Bahia, 8 da noite também Chapecoense e Santos, São Paulo e Flamengo às 9h30 da noite. É o Brasileirão que começa amanhã, mais 2 jogos, tá? Mirassol e Vasco, 8 da noite, e Botafogo e Cruzeiro às 9h30 da noite. Tá chegando Valdeci Gonçalves, eu volto às 11h, ao vivo, com a Tati. Você acabou de ouvir